Fala galera, tudo jóia? Tô aqui mais uma vez para ensinar agora vocês a como instalar o Windows 7. Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, mas parece que, sei lá, ele sumiu. Então eu tô colocando ele de novo aqui para vocês. É bem simples instalar o Windows 7, vocês vão ver que é bem rápido. Para isso, vocês primeiro, lembrando, tem que ter o CD do Windows 7 ou ter a imagem dele em algum dispositivo, tá? Seja um pendrive, HD externo, você tem que ter essa imagem, que nem essa imagem que eu estou mostrando aqui, olha, é do Windows 10, depois eu vou até fazer um vídeo para vocês verem como que instala o Windows 10. Vocês têm que ter essa imagem, seja ela salva num CD, né, ela gravada num CD, ou você também pode copiar essa imagem direto para o seu pendrive, lembrando que tem que ter o arquivo boot para ele iniciar, tá? Então vamos lá, é bem simples e fácil. Bora, então olha só, vou usar aqui um simulador para vocês verem como que seria a formatação, né, para eu não ter que formatar o meu computador. Encontrei ele na internet aí, não sei de quem que é, depois eu vou olhar os créditos e posto aí para vocês. Muito bem, então olha só, para iniciar, vou só voltar atrás aqui para quem está começando, né, agora, quem nunca formatou o computador. Primeiro ter o CD, colocar ele na bandeja do seu computador. Depois que colocar ele na bandeja, você tem que reiniciar ele, né? Então ligar o computador novamente. Lembrando que o computador ele tem uma sequência chamada de boot, que é a inicialização dessa configuração do seu computador. Se tiver configurado para pular a leitura do CD, então não vai adiantar nada você pôr o CD ali, porque ele vai pular essa leitura e vai cair direto lá de novo no seu sistema operacional, ou vai falar que não tem nenhum sistema operacional, né, não foi encontrado nesse HD. Bom, para fazer isso, então lembrando, eu vou deixar aqui o link na descrição aqui embaixo para vocês verem como que você vai alterar o boot, né, para eu não ter que fazer isso de novo. Vou deixar o link aqui, é só vocês irem lá no outro vídeo, ver como é que altera rapidinho, é muito fácil. Alterou a sequência do boot, né, colocou ali para ler o CD primeiro. Aí você vai ligar o computador com esse CD na bandeja. Então eu vou simular aqui como que seria depois de ter ligado, né, o computador com o CD na bandeja. Vai aparecer a tela para você apertar uma tecla, né, para iniciar o CD. Você tem que apertar alguma tecla nesse intervalo de tempo, porque senão vai cancelar e vai fazer a leitura de novo do HD. E aí você não vai conseguir formatar. Então não perca o tempo. Assim que aparecer, aperta qualquer tecla aí para iniciar o CD, tá? Então vou fazer aqui para vocês verem. Então cliquei aqui, premo uma tecla, apertei aqui uma tecla para iniciar o CD. Ao você apertar, ele vai ler os arquivos do seu, né, CD e do sistema operacional que você está instalando. Nesse caso eu estou colocando o Windows 7, tá? Poderia ser o Windows 10, podia ser, eita, hoje eu estou errando tudo. Poderia ser o Windows XP, mas seria do mesmo jeito. Então olha só a diferença aqui que a gente está vendo do Windows 7, que ele vai ter um design mais bonito, né? Então ele é bem mais fácil de trabalhar do que os outros sistemas operacionais na hora da instalação. Olha, você escolhe aqui o idioma que você vai utilizar, né? Aqui o tipo do teclado, né? O método do teclado que vai ser utilizado, no caso aqui brasileiro, né? O correto que a gente utiliza é o ABNT 2, lembrando que tem outro ABNT. Eu vou deixar aqui a ABNT 2. E vou pôr aqui seguinte, tá? Então já tá tudo certinho aqui, eu só vou botar seguinte. Se o seu idioma aí, tá, tiver em inglês, lembrando que depende também de onde você baixou, qual que é o site que você utilizou para baixar, pode ser que esteja em inglês. Tem como mudar, mas dá mais trabalho. Então é mais fácil já baixar uma imagem com o idioma correto. Então olha só, a gente está na tela aqui de instalação do Windows. Tem aqui informações necessárias, né, reparar o seu computador. Lembrando que essa opção aqui de reparar é quando você já tem o seu sistema, no caso o Windows 7 instalado, e ele apresenta algum defeito. Ou até mesmo ele fica reiniciando toda hora que vai iniciar o sistema operacional. Então aqui é a opção que você vai ter para reparar o computador. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui, ó, instalar agora. Então vamos lá. Aqui o processo é bem mais rápido, tá? Pode ser que demore um pouco mais aí, porque, né, fazer a leitura demora um pouco mais aí no seu computador. Então aqui a gente vai ter o tipo de sistema operacional,
tá? Lembrando que aqui, olha, a gente tem as arquiteturas, né? Tem aqui x86, que é a mesma coisa que o 32, tá? É 32 bits. E aqui a gente tem a de 64 bits. Lembrando que, tá? Pode ser que você tenha aí várias outras versões, né? Do Windows 7, o Basic, o Professional e etc. Então aqui você vai escolher qual que é a versão, tá? Lembrando que se você escolher a arquitetura 86, né, que é a de 32 bits, o seu computador ele vai estar limitado a ler somente até 4 GB de memória. Então não vai ler mais que isso. Então é importante, tem gente que fala que não é importante, mas é importante sim você definir aqui qual que vai ser a arquitetura do seu sistema. Então você vai ter lá, por exemplo, 16 GB de memória no seu computador e você coloca 32, ele não vai ler acima de 4 GB. Então você vai estar inutilizando essas outras memórias, porque não precisa numa arquitetura 32 bits, né, ter mais que 4 GB de memória, tá? Então eu vou simular aqui que esse computador ele é um pouco mais antigo. Vou colocar aqui que a arquitetura dele é de 32 bits, tá? Então eu vou pôr o seguinte. Aqui a gente vai ter os termos, né, de licença. É importante ler, mas caso você não tenha tempo, eu vou marcar aqui aceito os termos, tá? E aqui a gente tem o tipo de instalação. Lembrando que atualizar é quando você já tem uma versão do sistema operacional Windows no seu computador e você quer atualizar para mais novo, mantendo aí programas, né, documentos. Lembrando que em algumas vezes pode ocorrer de apagar algum programa, né, não ser compatível com o sistema que você está utilizando. Às vezes você colocou lá 64 bits e você tinha um programa instalado no 32 e ele não vai rodar. Ou vai ter algum problema de driver, né? Então é importante você sempre também, na hora de atualizar, se atualizar com a mesma arquitetura. Ou até mesmo você utilizar ali para atualizar com uma versão do Windows mais recente. Tipo, eu tenho o Windows 7 Professional, por exemplo, eu quero instalar Ultimate. Aí é uma boa opção. Mas nesse caso aqui a gente vai simular uma formatação completa. Então, personalizar, a gente vai escolher tudo, tá? Então, desde escolher, por exemplo, até a partição. Então, vou colocar aqui personalizar, que é o modo avançado. E aqui a gente vai poder definir aonde que a gente vai instalar. Então, olha só, lembrando, se você só tiver um disco, como aqui, quer dizer que esse disco ele é recente, né? Ele foi formatado. No meu caso aqui, ele foi formatado e não foi nada atribuído a ele. Então, por exemplo, disco 0, não é o disco D, não é o disco C, não é nada, é o disco 0. Eu posso formatar ele e, além de formatar, eu posso particionar. Então, dividir ele em partes. Também tem o link, vou deixar o link aí na descrição para vocês verem como que particiona, mas é muito fácil, vou até dar uma explicada bem rápida aqui. E aqui a gente vai definir aonde que vai instalar o sistema operacional. Posso instalar ele tanto na partição C, né, que é a principal, tanto na D, posso criar várias partições e instalar em uma delas. Lembrando que se eu, vamos supor, não particionar, o único erro, não, o único problema que eu posso ter é, se eu for formatar de novo, eu vou apagar tudo, tá? Lembrando que formatar apaga tudo. Então, olha só, quem for criar a partição, tá aqui, ó, opções de unidade, e lá você vai ter a opção de formatar, né, criar uma nova partição, então vai ter tudo aqui. Nesse caso, o meu simulador ele não tem, tá? Então posso clicar aqui, não vai abrir. Mas aí no de vocês é bem simples, tá? Lembrando que o meu idioma tá todo em português, então é muito fácil de instalar. Então vou dar o seguinte aqui. Então ele vai começar a instalar o Windows, tá? Então, lembrando, eu não cliquei na opção de formatar. Se eu simplesmente avançar sem formatar e já tiver um sistema operacional instalado, ele vai manter. Então ele vai deixar lá no seu HD o outro sistema operacional. Você vai poder usar mais de um. Então é assim que as pessoas geralmente utilizam mais de um. Então sem formatar, ele só instala. Então o importante é esse. Você já tem e quer tirar, tem que formatar. Lembrando, salva tudo primeiro, hein? Então olha só, que ele terminou. Está pedindo para apertar uma tecla. Dessa vez eu não vou apertar. Então ele vai carregar de novo a instalação. E vamos esperar. Bem prático, não preciso fazer nada por enquanto. Ele vai configurar aqui para mim.
Então vai de novo. Nesse tempo pode ser que ele reinicia mais de uma vez, a tela pisque, então você tem que esperar, tá? Então olha lá, iniciando, não vai demorar muito. Então pronto, já instalou. Agora a gente vai configurar o nosso sistema operacional para a gente estar utilizando. Então eu estou simulando a instalação de Ultimate, do Windows 7 Ultimate, tá? Que é a última versão do 7. Então a gente pode ver aqui, olha, que aqui você pode colocar o nome do utilizador do computador. Esse vai ser o nome do usuário, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui usuário biscoito. Aí automaticamente ele coloca lá, ó, o nome do computador vai ser biscoito e na frente ele vai colocar uma abreviação PC, tá? Aqui é porque eu cliquei 2 vezes e ele apagou o biscoito, mas vai ficar biscoito PC. Você vai ver na hora que começar a instalação aí. Você vai dar seguinte. Agora, aqui você vai poder colocar uma senha, tá? Então uma senha para essa conta que você acabou de criar. Lembrando, eu não recomendo de cara você criar uma senha, porque às vezes você colocou uma senha, vai colocar uma senha aí muito difícil, esquece essa senha, olha o trabalho que você vai ter de novo. Tem como tirar essa senha com programas e tal, mas aí dá muito trabalho. Então é mais fácil você deixar sem senha e lá pra frente você colocar uma senha no usuário, tá? Então eu recomendo aqui, ó, avançar. Então é o seguinte, sem nem mesmo colocar senha. Então olha só, agora a gente vai ter aqui a configuração do Windows Update, tá? Então atualizações automáticas. Lembrando, se você estiver utilizando um CD que seja copiado da internet, é lógico que você vai ter um serial, né, pirata. Então ele é pirata. Se ele atualizar, pode ser que não, mas uma hora ele pode ser pego ali, como falar assim, é vítima de falsificação. Vai ler isso e vai querer que você compre, né, essa chave, ou que você formate e instale o original. Ou até mesmo vai pedir para você mudar, vai ficar atualizando, tanto que uma hora ele vai pedir para você baixar a versão mais nova do Windows, que é a 10, tá? Então, nesse caso aqui, se você quer a versão final seja a 7, pode marcar aqui, ó, perguntar depois, tá? Então, nesse caso aqui eu cliquei em perguntar depois, avançamos. Aí vai ter aqui a opção de hora, né? Então, aqui no meu caso está errado porque é só um simulador, não tem como nem eu mudar nada. E você vai ver se está a hora certinha, aqui já está para ajustar automaticamente. Eu vou dar seguinte. Então, rede. Então, só você configurar aqui qual vai ser o tipo de rede que você vai utilizar. Então, se é a rede doméstica, onde você vai ter ali computadores, né, que você vai poder compartilhar arquivos, impressora e etc. Rede pública, né, rede de trabalho. Lembrando que isso aqui não vai interferir nem um pouquinho a escolha que você utilizar aqui na hora que você for utilizar o computador, tá? Então, o importante é ter ele conectado à internet no cabo e você escolher aqui. Por exemplo, vou clicar em qualquer um aqui, ó. Então, tá finalizando. Então agora, após a configuração do Windows, ele já vai iniciar para mim o sistema. Então é isso. Então olha só, tá aqui, ó, quem criou esse simulador ali, ó, Baigo, tá? Então quem tiver dúvida pode perguntar aí embaixo, tá? Lembrando que eu tenho aqui imagens, lembrando que você tem que ter a sua imagem também. Depois da formatação, você vai verificar se tem áudio, né? Se a placa de vídeo está instalada, se você tiver uma placa de vídeo, uma placa gráfica, alguma coisa controladora de vídeo, tá? Vai olhar ali, até mesmo trabalhar com resolução, né? Para ver se está tudo funcionando direitinho. Se não tiver, lembrando, baixar os drives, se tiver faltando. Mas o Windows 7, o bom é que ele já tem uma biblioteca bem grande de drives, tá? E você pode ainda procurar pela internet, atualizando no próprio computador sem procurar em site nenhum. Outra coisa que eu ia falar, lembrando que é importante ter primeira coisa que você vai instalar no seu computador é ter um antivírus, porque assim então você sai procurando coisas aí para baixar, e aí acabou de criar essa imagem e formatar seu computador, deixou ele bonitinho e vai lá e infecta ele, né, com um malware aí, seja qual for. Então, gente, é isso. Dúvidas aí pode enviar dúvidas aí que vocês tiverem aqui no chat aqui embaixo. Então é isso aí, dê um curtir aí para o canal continuar bombando e até mais, galera. Valeu!